Bom dia, amados irmãos, a paz seja convosco. Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura no livro de Ezequiel, hoje capítulo 24. Vamos estar orando para Deus abençoar esse momento e vamos louvar, logo após vamos entrar na palavra, amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, que estamos aqui reunidos para louvar e adorar o Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, que receba o nosso louvor, a nossa adoração, faça parte desse momento, se alegre conosco, sonda o nosso coração, trabalha na nossa vida, joga por terra todo o mal, toda a retaliação, ó Pai, toda a obra maligna, todo principado e potestade que se levanta contra a nossa vida e contra o ministério do louvor. Eu repreendo em nome de Jesus. Que chegue a Ti, ó Pai, esse louvor como um aroma agradável, que o Senhor se alegre conosco. E abençoa também o momento da palavra. Nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, Pai. Venha falar nos nossos corações e que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? O violão está de corda nova, está com um som bem bonito. Vamos começar assim de Gerson Rufino. Eu estou com a voz um pouco cansada, um pouco rouca, mas vamos lá. Glória a Deus. Palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi os seus gemidos. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
Glória a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo à sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Amém. Glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, meus irmãos. E me traz à mente muitos versículos, né? Também aquele que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente acha que a vida cristã, por ouvir falar de prosperidade, por ouvir falar de bênçãos, a gente não vai ser atribulado. O inimigo não vai se levantar e você não vai cair. Mas você vai. Porque você é humano, porque você tem sentimentos, mas isso tem que aprender a ser dominado, né? A gente tem que ter domínio próprio. Mas isso a gente aprende buscando em Deus, buscando a palavra do Senhor. Então, se eu sei que eu vou ter aflições, eu sei que eu vou ser atribulado, eu vou permanecer. Eu vou continuar firme buscando a Deus, porque Ele é a minha fortaleza, a palavra de Deus me diz isso. Ele é a minha fortaleza nos dias de tribulação. E socorro bem presente nos dias de angústia. Então, eu sei que eu não estou só. Eu sei que se eu permanecer, se eu perseverar, né, eu vou vencer. Porque às vezes a vitória, meus irmãos, ela não vem com sorrisos. Vai ter dias que a tua vitória vai chegar, mas você vai ver que no final do dia você está em lágrimas. Você está quebrado, mas você venceu. Mas aí, como diz a palavra do Senhor, a alegria vem pela manhã. Vem o conforto, a paz e o fruto que você vai colher, né? Então a gente tem que se atentar ao que diz a palavra do Senhor. É o que nos leva a vencer. A vencer não somente, né, a ter coisas, mas a vencer a nossa carne, a vencer o pecado, que é todo dia que a gente peca, é todo dia que a gente busca o que não deve. Então, assim como a palavra de Deus nos diz, luz para o meu caminho, né, e lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor.
É através da palavra que a gente tem direção para não pecar e para seguir vencendo. Bom, como a gente já orou, não é necessário que oremos de novo para dar início. Vou continuar aqui. Vamos então entrar na palavra, capítulo 24 de Ezequiel, nos diz sobre a parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Põe a panela ao fogo, põe-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os seus ossos debaixo dela. Assim a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaços por pedaço. Não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descavada o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentiras se cansou, ela saiu dela, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Essa palavra. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus:
eis que eu profanarei o meu santuário, e a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão a espada. E fareis como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens, e terei nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez. Fareis quanto isso suceder. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, e a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos, e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, neste dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo, mas assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Duras palavras Jerusalém recebeu, né, meus irmãos? Eu vejo aqui a importância de se atentar a ouvir a voz de Deus. Deus tem nos ensinado todos os dias, através da palavra dele, através de pregações, né? Eu sou um servo de Deus, eu sou um homem, né? Assim como Deus chama aqui Ezequiel, a gente percebe que nesse livro, assim como eu ouvi numa pregação, um pastor fez uma pergunta, na verdade, para o povo que ali estava a ouvir a pregação. Você sabe por que Deus chama Ezequiel de filho do homem? Ninguém, eu acho que soube responder, mas ele respondeu. Ele disse, é para que ele saiba o lugar dele. É para que ele saiba que ainda que Deus o use, ainda que Deus profetize, ainda que Deus faça milagres através de suas mãos, ele é homem. Ele é falho, ele é pecador, mas Deus não falha, Deus não erra, e Deus sabe exatamente o que faz. Ele disse também com outras palavras que me impactou, mas eu não me lembro, então eu não vou falar o que eu não me lembro. Mas estou abreviando aqui para que você entenda. Às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco sobre a nossa vida, refletir. Pois o que eu faço para Deus, Deus me usando, eu não posso deixar crescer no meu coração a soberba, bater no meu peito que é eu quem faço, eu quem posso. Porque às vezes eu noto, não somente nesse livro de Ezequiel, mas no livro de Jeremias, que a gente leu todo aqui, a soberba, o orgulho, o ego no coração dessas pessoas, em que eles percebiam que Deus fazia através de seus profetas, e que eles recebiam, mas ao invés deles serem gratos, crescia-lhes a soberba no coração. Eu não estou dizendo aqui dos profetas, mas sim do povo, em que batia no peito, a gente pode, a gente tem um Deus aí, tem um profeta usado por Deus, então vamos fazer assim. E eles caíam no pecado, eles voltavam à idolatria, sabendo que depois Deus ia perdoar. Ou sabendo que quando vinha sobre eles o inimigo, eles iriam voltar atrás e correr aos braços de Deus. Sabe? Muitas das vezes, eles olharam e responderam, sabemos que você está falando, mas não vamos fazer conforme a tua palavra. Vamos fazer conforme nós queremos. E quem somos nós, humanos, homens,
criaturas para dizer o que vamos fazer? Se até o nosso fôlego provém de Deus? Isso me chamou a atenção. Pode não ser o que propriamente está dizendo aqui estas palavras. Mas, se você ler o contexto, né, dos outros capítulos que antecedem esse, que vem, é uma história, a gente nota que esse povo está indo a cativeiro, né, que esta nação está sofrendo, porque está andando em desobediência, porque há ego, há soberba, há orgulho no seu coração. E Deus está falando mais uma vez. Deus não se deixa escarnecer, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que o que plantarmos a gente vai ceifar. A gente tem que tomar cuidado. Porque Ele é justo. Mas Deus também é justiça. O que tem me impactado e o que eu tenho amado ler a palavra de Deus é o quanto ela me ensina. Eu vou te falar, porque a palavra de Deus ela nos diz, eu não me recordo aqui o versículo, que erramos por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Então a gente tem que buscar o conhecimento na palavra de Deus para que a gente não peque. Coisas horríveis fizeram esta nação, aquele povo. Mas não pense você que hoje é diferente, porque os tempos mudaram, porque há mais tecnologia. O ser humano está mais incrédulo que antes. O ser humano tem diversas formas de ver e ouvir a palavra do Senhor e ainda assim não se atenta. Está ouvindo a palavra de Deus como ouve uma rádio musical mundana. Se alegra na presença, mas não vive o evangelho. Ora a Deus, Senhor, fala comigo. E quando Deus fala, faz igual o povo de Israel. O Senhor está falando, mas eu não vou obedecer, eu vou fazer conforme eu quero. Aí quebra a cara. Aí Deus pesa a mão. Porque você ouviu falar demais no evangelho coach, que hoje só agrada aos ouvidos, que Deus é amor, mas esquece que Ele também é fogo consumidor. Olha o que a gente viu falando aqui, como uma panela que está cozendo ossos, fervendo, fazendo aquela espuma de imundícia, aquela sujeira está subindo as narinas de Deus, e você não se atenta, não foge do pecado. O mundo jaz o maligno, diz a palavra do Senhor, mas você prefere estar lá do que estar buscando a face do Senhor. Você prefere estar na bebedice, na prostituição, nas drogas, do que viver o evangelho, porque o inimigo se levanta, eu estou passando por dificuldade. Buscar a Deus não é o que eu imaginava, é guerra, é luta, é claro que é, porque você está buscando a Deus, você está fazendo o que o inimigo não quer que você faça. Mas quando você está no mundo, você está fazendo tudo exatamente conforme o diabo quer, você já está na mão dele, por isso não tem impedimento, por isso não tem levante. Porque o inimigo sabe que se você permanecer nessa vida mundana, em pecado, a tua alma vai para o inferno. Ah, mas eu não aguento as lutas. Sabe por quê? Porque você não está se revestindo das armaduras espirituais da palavra do Senhor. Que nos diz lá em Efésios 6:10. Porque quando você se reviste da armadura da palavra espiritualmente, o
que quer dizer, Senhor? A palavra de Deus está me ensinando que eu não posso murmurar. Então não murmura. Lembra, a palavra de Deus me disse, eu não posso murmurar. Você está se revestindo da palavra. Você está tendo direção de Deus e está andando em obediência. Diferente do que esse povo fazia. Diferente do que você faz. Que é ouvir e não obedecer. A palavra de Deus, ela nos ensina, não sedes apenas ouvintes, seja praticantes da palavra. Quando você ouve e obedece, tem bênçãos na sua vida. Deus te abençoa, porque Deus se agrada, porque Deus requer de nós obediência. A palavra de Deus nos diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Lá no mundo a porta é larga, mas muitos preferem passar por ela. Mas acredite, larga é a porta, mas pior é o que vem depois dela. Porque enquanto o caminho de Deus, a porta é estreita, você vai viver aflições. Deus te mandou ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, venceu a morte. E assim também vamos fazer. Pois vamos vencer a morte. Porque quando passarmos desta vida para melhor, iremos morar na glória com Deus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é isso que Deus nos ensina. Mas de que adianta eu ouvir a palavra de Deus e não obedecer? Acredite você, Deus deixou o livre-arbítrio para você fazer a escolha. Não foi o que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus, ele não está te obrigando, ele está te dando uma escolha. Saiba que vai ser cruz, o evangelho é cruz, o evangelho de Deus não é para ser macio, não é para ser, eu estou servindo a Deus, que delícia, que alegria, agora eu vou ter bênção, eu vou ter vitória. Não, você vai ter. A palavra de Deus tem promessas e promessas na tua vida infindáveis e vão se cumprir se você permanecer. Mas é cruz. Jesus disse isso. Negar a si mesmo é os desejos da tua carne, é os desejos do teu coração que pode te levar distantes de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso coração ele é enganoso. Talvez o que você acha que é bom para você não seja. E talvez aquilo que Deus quer te dar, quer te colocar, que você não quer, é o melhor para ti. Deus sabe que lá na frente você vai estar com mente, coração e espírito forjado. Meu irmão, é difícil, mas permanece. Você acha que para o ouro valer o que ele vale, brilhar o que ele brilha, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa receber marteladas. O diamante ele já não nasce daquela forma, o diamante ele é bruto. Ele precisa ser lapidado para brilhar. A palavra de Deus também nos tem como vasos na mão de um oleiro, onde tem uma parábola, que, se eu não me engano, se encontra no livro de Jeremias, que Deus manda Jeremias descer à olaria, e ali ele observa um vaso a ser moldado nas mãos do oleiro, onde a palavra diz que o vaso se quebra. Não foi o oleiro quem quebrou o vaso, mas o vaso que se quebrou. Mas do mesmo vaso foi refeito outro. Deus não reparou, repara nessa palavra, perceba bem. Ele não reparou as rachaduras. O vaso se quebrou. Foi necessário fazer outro. É isso que Deus faz conosco. Foi essa palavra que Deus trouxe a Jeremias. Ele quer te refazer. Aquilo que não te agrada, aquilo que está sendo quebrado, será refeito à vontade de Deus. E para que serve um vaso? Muitos usam como enfeites. Mas o vaso, ele é para ser cheio. É para ser cheio do Espírito de Deus, não de coisas mundanas,
não de bebedice, não de prostituição, não de mentiras, não de murmura, não de ódio, não de orgulho, mas do Espírito e da palavra do Senhor. Eu me lembro, olha como Deus é bom, olha como Deus usa, olha como Deus traz à mente a palavra quando você busca no Senhor. Não foi isso que Jesus nos disse? Quando Jesus foi tentado no deserto, quando ali ele teve fome, Satanás apareceu para Jesus, olha só. Jesus, o Filho de Deus, foi tentado pelo diabo. Quem somos nós para achar que vamos estar buscando a Deus e vamos viver mil maravilhas o tempo todo? Ali estava Jesus, jejuando, como a palavra de Deus nos ensina. E foi tentado, teve fome e foi tentado. O diabo lhe disse: transforma estas pedras em pães e mate a sua fome. Você percebe que o pecado ele está diante dos nossos olhos? Você percebe que o pecado ele está próximo a você, mas assim como a palavra também nos diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Jesus sabia disso. Então ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Certo dia eu estava refletindo esta palavra, e sabendo eu que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus falou comigo. Nem só de pão viverá o homem. Eu bem entendi, eu falei, poxa, eu alimento o meu corpo, eu alimento às vezes a minha carne, que não é para ser alimentada com o pecado, então eu vou me alimentar da palavra do Senhor. Mas aí Deus também me deu a entender. Eu sirvo a um Deus que é vivo, um Deus que responde, um Deus que fala, um Deus que ouve. E perceba bem nesta palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é só da Bíblia que você vai viver. Porque às vezes você ora, você pede a Deus, e Deus fala contigo: não faça isso, siga por este caminho. E você ouve. Você obedece. Aprenda a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas se atente quando Deus falar contigo em obedecer. E você viverá bem nessa terra. Deus falava com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém. E muitas das vezes eles diziam: não faremos conforme a tua vontade. Eu vou fazer o que está no meu coração. Às vezes é assim que a gente age diante de Deus, diante do que Deus fala conosco. Diante do que Deus usa profetas para te falar, diante do que Deus usa o pastor para te falar. Você sabe que está errando, você sabe que está em pecado, mas você prefere alimentar a sua carne. Você prefere transformar esta pedra, este pecado, em alimento, do que se alimentar do que Deus te diz, do que se alimentar da palavra do Senhor. Deus nos disse, nos ensina: ser-me-eis de testemunho. Não é assim que Deus nos diz? Como vamos servir de testemunho fazendo tudo contrário do que a palavra de Deus nos ensina? Jesus serviu de testemunho. Ele não transformou, a pedra em pão, mesmo tendo poder, mesmo recebendo poder sobre si, mesmo sendo Deus, homem. Ele não fez isso. Nós temos escolha. Jesus teve escolha, ele poderia ter feito. Ele não fez. Jesus conhecia a palavra. Após o deserto, o diabo levou Jesus ao templo. Disse para Jesus: lança-te daqui abaixo.
E a palavra de Deus diz que ele dará as ordens aos anjos para que te salve. Jesus, mais uma vez, através da palavra, respondeu: não tentarás ao teu Deus. Você percebe que se você se revestir das armaduras espirituais, você vence. Você vence o pecado, você vence a tua carne e você vai viver bem. Jesus se revestia daquilo que Deus o ensinava. Jesus não somente pregava, ele vivia o seu evangelho. É isso que ele quer de nós. É isso que ele quer de mim. Se atente a ouvir e a se alimentar desta palavra. Não se alimente do pecado. Não se alimente das pedras do seu caminho que você tem transformado, né? Dificuldades. Eu não estou conseguindo, eu vou deixar. Você está se alimentando de algo que você não pode, que você não precisa. Eu não consigo abandonar a masturbação, não consigo abandonar a pornografia. Eu desejo demais. Nossa, como é bom estar ali com os amigos, na bebedice, nas drogas. Lembra de ontem como foi bom? Nossa, vamos fazer de novo. Você está se alimentando. Você está dando à sua carne a ansiedade que ela precisa para que quando chegar aquele momento, você se satisfazer. Por que Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração? Sabe o que é o teu coração? Não é isso aqui não. Esse coração aqui é carne. Ele foi feito para pulsar sangue para todo o seu corpo. O nosso coração está aqui. Aqui nasce o desejo. Aqui você visualiza o que você quer. E aqui você mentaliza. E através da tua mentalidade, você gera o desejo. Através do teu desejo, você vai e faz aquilo que você quis. O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado tanto a sua mente? O que você tanto tem desejado? A palavra de Deus nos ensina que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Mas te faço lembrar agora do primeiro mandamento de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de todo o teu pensamento. Você nota que ele não fala da carne? Ele não fala do que pulsa sangue, mas do que está aqui, dentro de você. Porque aquela vozinha pensante, em que pensa em todo momento em coisas que não deveria, é a sua alma dentro de você, é o seu espírito. E você dá a ele direção sobre o que almejar. Se atente ao que diz o Senhor. Se atente não somente às escrituras que é pregada a você, mas à voz de Deus que fala, não somente através de pessoas, mas dentro de si. Não faça isso. Siga por este caminho. Você está pecando. E acredite, Deus está vendo tudo. Sabe de outra coisa? Tudo que a gente faz está sendo anotado por um anjo e será colocado diante dos nossos olhos no dia do juízo. Nada passa despercebido. Para de pecar em pensamento. Para de buscar o pecado para saciar a sua carne. Você pode vencer se viver à luz da palavra. Você pode vencer se dar ouvidos ao que diz a palavra do Senhor. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. A palavra de Deus nos diz em Romanos, Paulo disse, que há uma luta entre a carne
e o espírito. Vence aquele que você alimenta. Se você alimentar a sua carne, os desejos sexuais, desejo de bebida, desejo de drogas, seja qual for, vícios, cigarro, jogos, você vai matar o seu espiritual. Você não tem vontade de buscar a Deus. Você vai para bater cartão, como se fosse um trabalho, como se fosse uma ordenança de Deus. Vai à minha casa, só isso. Você vai lá ocupar um espaço no banco para não ficar vazio. Mas acredite que a tua vida também vai ser vazia. Você pode ter bens materiais, você pode ter uma casa luxuosa, você pode ter riquezas, mas tudo isso vai perecer. Mas seja cheio de Deus, para você ver como é a tua vida. Busque a Deus de uma forma que você nunca buscou. Ore no seu lar. Busque a Deus, ore como nunca orou na igreja. Ore pela sua família. Ore pelas pessoas da sua vizinhança. Ore por quem te odeia. Ore pelos teus inimigos. A Bíblia te ensina isso. Viva a luz da palavra. E você verá que Deus é contigo. Porque às vezes é o que nos falta. Às vezes a gente olha para a nossa vida, você vê, você está debaixo de um teto que pessoas almejam ter. Você tem um carro que alguém almeja ter, ainda que você não saiba. Você tem família que alguém almeja ter, pessoas não têm pai, não têm mãe, não têm filhos, querem ter filhos, não têm. Mas você é vazio. Porque te falta mais de Deus. Te falta obediência. A palavra de Deus nos ensina a não sermos apenas servos. Servir a Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai se agradar. Deus ensina que eu faça o bem para as pessoas. Mas Ele quer que você seja filho também. Obediente. Qual pai quer que seu filho seja desobediente? Nenhum. Você que tem filho, você quer que seu filho te desobedeça? Você quer que teu filho ande no caminho mau? Não. Você quer que teu filho te agrada, você quer que teu filho te obedeça. Você quer que teu filho busque intimidade contigo. Não é isso que você às vezes busca com teu filho? Quando teu filho está quieto no quarto, você nem sabe porquê, a hora sem falar contigo, está lá no celular. Você vai fazer o que? Filho, o que está acontecendo? Por que você está quietinho, calado? Deus é assim, Deus te chama à intimidade. Deus chama para falar com você, quer saber como está o seu dia, quer saber por que você está angustiado, quer saber por que você está irado, quer saber por que você está com ódio, porque Ele pode te ajudar. Aprenda a ouvir e a obedecer. E você verá a glória de Deus na sua vida. Deus, Ele é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Não há outro como Ele. Mas Ele também, Ele é teu amigo. Ele é teu pai. Aprenda isso. Deus, Ele não é carrasco. Só porque a palavra diz que aquilo que você plantar, você vai colher. E Deus, Ele é justo para cumprir sua palavra. E também é justiça para que faça você até mesmo sofrer. Porque vamos sofrer, acredite, o pecado, ele nos traz sofrimento. Mas acredite, meus irmãos, quando você olhar para Deus, da forma que eu estou te falando, porque Ele é um amigo que Ele não é como o amigo que você tem que vai para o bar, que no teu momento difícil, que você às vezes está em dificuldade, está na depressão, ou às vezes está sem dinheiro, então vai te abandonar. Ele é um amigo que está contigo em todo o tempo. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Ele está ali pronto para te ouvir. No seu trabalho, na sua casa, dentro da igreja, em qualquer momento. Mas às vezes sabe o que a gente faz?
passa esse dia triste e não fala com Deus. Passa o dia com ódio, murmurando e não fala com Deus. Às vezes vai falar com o vizinho. Ah, o filho da mãe tal, fulano de tal, isso e aquilo, e murmura, e murmura, e murmura para uma pessoa que nada pode fazer e não fala com Deus. Tá triste, eu estou precisando disso, eu estou precisando de uma porta. Vai falar para as pessoas, mas não ora. Senhor, eu estou necessitado disso. Senhor, só o Senhor pode abrir essa porta. Você entende? Ele está conosco em todo o tempo, até os confins dos séculos, a palavra do Senhor nos diz. Nos diz também lá em Jeremias 33:3, que até eu esqueci a palavra, eu ia dizendo aqui: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama, sabe o que é clamor? É se rasgar diante de Deus. É deixar a tua alma falar aquilo que só você sabe o que está dentro de você. O clamor, ele vem da alma, não da boca. O que você precisa hoje? Fala com Deus. Fala com Ele. Ele é o Deus do impossível. Único e suficiente Salvador. Qualquer outro caminho é engano. Qualquer outro caminho te leva à morte. O pecado te leva à morte. Espiritual te afasta de Deus. Mas também te leva à segunda morte. A morte que vai te afastar de Deus eternamente. Não deixe isso acontecer. Volta hoje para Jesus. Endireita as tuas veredas. Busque a Deus no seu íntimo. Busque a Deus no teu secreto. Vá congregar. A Bíblia nos ensina, é necessário congregar. Somos uma igreja unidas. Somos o corpo de Cristo. Para com esse engano que está em sua mente de que eu já oro em casa, Deus já fala comigo. Meus irmãos, você precisa ceiar. Você precisa comer do pão de Cristo, da palavra. Você precisa ter parte com Deus. Você precisa andar em santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Então, tira esse engano da sua mente de que você está orando em casa, você vai ter a salvação. Não vai. Não sou eu que estou falando, pesquisa na Bíblia. Procura aí no Google, que você tanto usa para procurar coisas mundanas. Pesquisa lá se sem santidade você verá Deus. Procura lá se orando somente em casa você vai para o céu. Você tem aí a ferramenta na sua mão. Mas às vezes usamos para o que não precisa. Viva a luz da palavra do Senhor. Ouça e obedeça. Amém? E eu tenho certeza que você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e a paz seja convosco. Vamos orar para Deus abençoar, né? Já que estamos falando de oração. Só Deus sabe como está a sua vida, o que você necessita. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você recebeu uma palavra de Deus poderosa aqui hoje. Uma palavra que transforma, pois o Evangelho de Deus, ele liberta, ele cura e ele te leva mais próximo de Jesus. Deus, ele é imutável. O que é imutável? Algo e alguém que não muda. Não muda. Ele é soberano para sempre. Assim, né? Então, o mesmo Deus que curava, que fazia milagres, né? Que ressuscitou e também trazia de volta, né? Aquele que havia falecido, né? Ressuscitando outras pessoas, curando enfermidades, doenças, lepras, que para eles eram incuráveis.
Hoje temos também aí várias doenças incuráveis, mas Deus também pode curar. Você sabe de alguém que necessita dessa cura? Ore por ela. Apresenta esse Deus para ela que você conhece, que você sabe que cura, que você sabe que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por este caminho, se não buscar a Deus, se não servir a Jesus. Apresenta para as pessoas este Deus. Pregue o Evangelho. Né? E Deus fará maravilhas na vida delas também. Então ore agora, não somente pela tua vida, mas pela vida dos entes queridos e das pessoas que você sabe que necessitam de Deus na sua vida agora. Vamos orar. Feche seus olhos e faça a sua oração enquanto também eu oro aqui, tá bem? Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo dos santos é o Senhor. É no teu santo nome, meu Pai, que estamos aqui neste momento reunidos em oração. Pedimos a Ti que venha ouvir não somente a nossa voz, mas também o clamor da nossa alma. Senhor, tira do nosso coração toda angústia, todo ódio, todo rancor. Tira a depressão. Senhor, que o Senhor venha falar no nosso mais íntimo, nos dá direção, Senhor meu Deus, para que possamos, meu Pai, ser quem Tu queres que sejamos. Nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos dê, Senhor Jesus, a alegria da Tua presença. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, que o Senhor possa falar com cada um através dessa palavra que foi ministrada aqui. Que esta pessoa possa refletir. O Senhor possa falar com ela nesse momento, meu Pai. Que o Senhor possa dar a ela direção, entendimento, discernimento, sabedoria. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos com o Teu sangue. Senhor, meu Deus, visita a nossa casa. Visita a nossa família. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Opera milagres e maravilhas, ó Pai, no meio de nós. Senhor, ouça agora cada oração. Se atente a cada petição. Senhor, venha curar as enfermidades e doenças, meu Pai, que está sendo colocada diante de Ti. Cura do câncer. Cura, meu Pai, da paralisia. Cura da cegueira. Cura da AIDS. Cura, Senhor, meu Deus, toda a enfermidade, meu Pai, que está assolando esta pessoa. Ô Senhor, joga por terra toda maldição, toda obra maligna. Tudo que é espiritual agora, Pai, toda enfermidade espiritual. Toda enfermidade, Senhor Jesus, que foi lançada sobre ela através de feitiçaria, seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, que o Teu sangue possa lavar, Senhor meu Deus, e ungir estas vidas agora. Que o Senhor também, meu Pai, possa curar a sua alma da dor, da angústia, do desprezo. Que o Senhor meu Deus, liberta esta vida do caminho da bebedice, liberta da prostituição, liberta das drogas. Liberta, Senhor, dos vícios dos jogos, ó Pai. Senhor, estamos estendendo esta oração também para que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as pessoas especiais com síndrome de Down. Pessoas estas, ó Pai, que têm limitações, que talvez, ó Pai, as pessoas não veem necessidade de levar a Tua casa para buscar a Ti, Senhor. Visita agora estas vidas. Que o Senhor possa, Pai, dar a elas a Tua salvação, meu Senhor. Oh, Senhor, só o Senhor conhece como tem passado essas vidas. Traga sobre elas cura, bênção sem medidas, ó Pai. Leva a elas, Senhor Jesus, a Tua palavra, para que também tenham a salvação, meu Deus. Ah, Senhor, visita os hospitais. Cura, Senhor, cada um que ali está, ó Pai, adoecido, enfermo numa cama sem poder levantar. Traz de volta, Senhor, aquele que está em coma. Há tanto tempo, meu Pai, está vegetando, mas o Senhor tem o poder. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Com a Tua mão estendida agora, Pai, visita esta nação. Cura aquele, Senhor, meu Deus, que está também no leito da sua casa, pois não tem, ó Pai, como pagar um hospital particular. Um hospital comum já não tem leito. Já não tem, ó Pai, como ser curada. Assim diz a medicina. Mas eu creio, Senhor, num Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio num Deus, ó Pai, que faz milagres e o impossível para Ti se torna possível.
Para nós, ó Pai, perdão se torna possível, pois o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Que o Senhor possa alcançar agora estas vidas, Senhor, trazendo sobre ela a cura da paralisia, traz de volta os seus movimentos, não somente da perna, mas aquele que está paralisado do pescoço para baixo. Toca em cada órgão, toca em cada músculo, em cada nervo, ó Pai, traz de volta. Ô Senhor, meu Deus, cura, Senhor, agora esta nação. Senhor Jesus, dá-nos direção. Precisamos de Ti e também queremos a Ti. Se achegue a nós. Abençoa, meu Pai, cada vida que está orando. Abençoa seus filhos. Tira toda a rebeldia, ó Pai, desta criança. Todo palavrão que é lançado nesta casa, trazendo maldição, ó Pai. Tira agora em nome de Jesus. Dá direção, Senhor. Lança fora, Senhor, deste lar, esse espírito maligno, Senhor, que está trazendo contenda no lar. Senhor Jesus, transforma estas vidas agora, espiritualmente. Transforma, Senhor Jesus, esta vida, meu Pai, que não tem condição de fazer, ó Pai, uma cirurgia de diminuição de estômago para emagrecer. Mas o Senhor fecha com a tua poderosa mão. Dê a ela, Pai, o emagrecimento que ela precisa para que não perca a sua vida através da sua saúde debilitada. Eu creio, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer. Ah, Senhor, meu Deus, visita o nosso mais íntimo, ó Pai. Que possamos estar, Pai, diante de Ti, lavados e remidos, crescendo espiritualmente, Senhor. Unja-nos do alto da cabeça à planta dos pés agora. Sonda o nosso coração. Veja se há algo em nós que não Te agrada e nos ensina a andar nos Teus caminhos. Nos ensina a lançar fora o fardo que está pesado, tudo do nosso passado, tudo aquilo que não devemos carregar, ó Pai, para que haja mais espaço para Ti. Que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, a lançar fora. Lançamos sobre Ti toda a ansiedade, do qual não sabemos esperar o tempo certo. Ah, Senhor, aquela pessoa que está ansiosa pelo emprego, aquela pessoa que está ansiosa pela provisão, ó Pai, que o Senhor dá a ela o descanso, ensina ela a guardar o tempo certo, Senhor. Senhor Jesus, derrama sobre nós a prosperidade, sabedoria, Senhor meu Deus. E que o Senhor nos conduza, Pai, conforme a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. A semente foi lançada. E o Senhor vai agir e vai falar com cada um à sua maneira. Que o Senhor possa fazer milagres na vida de cada um, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Mas, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Breve voltaremos aí. Fica ligado, compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você, seus planos e sonhos. Deus é contigo. Não esqueça, não seja apenas ouvinte. Obedeça, né? Obedeça a voz de Deus. E você verá que as coisas vão mudar. Tá bem? Jesus te ama, não esqueça disso. A paz seja convosco.